Em relação à máscara de subrede, o que se tem aqui como padrão? Veja que essa questão de ser 255 aqui, 255, 255 aqui e 255, 255 aqui, tem a ver com como foi dividido o endereço IP. Então, olha só. A classe A. A classe A tem por definição que o primeiro octeto é o prefixo da rede. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Vou pegar a classe 10. Como que eu defino o prefixo da rede? Tudo bem, aqui eu estou dizendo que são os 8 primeiros bits. Mas como o meu host vai saber? Então, um exemplo bem simples aqui. Imagine que eu tenha uma máquina aqui, chamada de host 1. Eu tenha uma estrutura de rede qualquer aqui, que eu vou chamar de LAN. E eu tenha um outro host aqui, que eu vou chamar de host 2. Esses caras estão conectados aqui por forma de algum meio físico. O IP deste cara aqui é 10.0.0.1. E esse outro aqui é 10.0.0.2. Muito bem. Esta rede aqui é a rede 10.0.0.8. Eu, como administrador da minha rede, resolvi colocar o IP 1 para este cara e o 2 para este cara. Qual o problema disso aqui? No princípio nenhum. Só que tem um detalhe. A internet é baseada no seguinte: eu posso fazer com que esses caras aqui se comuniquem em uma rede diretamente conectada, ou seja, imagine que aqui tenha um switch nessa nuvem aqui, só que eu também posso ter comunicação com outras redes. Então eu tenho que ter uma forma de fazer com que as minhas aplicações se comuniquem dentro de uma rede local e entre redes locais. Este cara aqui é um roteador e tem o papel de fazer o roteamento destes caras entre essas redes. Bom, fazendo uso dessa estrutura aqui, imagine o seguinte caso. No meu host 1, eu vou fazer ping, comando ping, para saber se está ativo, por exemplo, esta máquina aqui. O que acontece no sistema operacional do host 1? Ele precisa saber o seguinte, basicamente, o destino está na mesma rede? Ou está em outra rede? Por que isso? Porque eu posso ter uma máquina aqui, por exemplo, vou chamar de host 3. Esta rede aqui é a rede 11.0.0.0/8. O IP desse cara aqui é 11.0.0.5, por exemplo. Então vejam o problema que eu tenho aqui. Eu tenho que ter uma forma de fazer com que esse cara aqui saiba se tem que enviar essa informação endereçada para este cara aqui
ou para um outro host que está em outra rede. Se ele tiver que fazer isso aí, ele vai ter que fazer um processo diferente. Ele vai ter que mandar essa informação para o roteador. E este roteador aqui, que pertence a essas duas redes, ou seja, ele conhece a tecnologia, o endereçamento dessas duas redes aqui. Então, por exemplo, esse roteador deste lado poderia ter o IP final 10 e este outro aqui, o final 10 também. Só que esse é da rede 11 e esse aqui é da rede 10. Bom, então veja, esse é o problema. Como o meu host sabe se este destino aqui está na mesma rede? Mas vamos dizer o seguinte, não, para aí, esse cara é 10.0.1, o computador é muito burro, né? Pô, se é 10.0.1, como é que ele não sabe que o 10.0.2 está nessa rede aqui? Não é bem assim, por quê? Porque eu posso fazer subdivisões nessa rede. Não basta simplesmente eu ter o primeiro octeto. Quando se usou só o primeiro octeto, que foi lá nos primórdios do roteamento, isso aqui era desnecessário, uma máscara de subrede. Só que quando me possibilita que eu pegue esta minha rede aqui e faça subdivisões, ou seja, subredes, e aí vem o nome de máscara de subrede, não basta somente o primeiro octeto, eu posso ter todos os octetos participando de uma rede, ou da identificação de uma rede. Então veja, dentro dessa rede aqui 10.0.8, o que acontece internamente no sistema operacional no host 1? Ele faz o seguinte, ele vai pegar o IP de destino, que neste caso aqui a gente está fazendo um ping para 10.0.2, e vai fazer um end, e lógico, com a máscara de subrede. Eu não coloquei a máscara de subrede aqui, mas ela está identificada por esta barrinha. Barra 8 quer dizer que eu estou usando a máscara padrão de uma classe A. O 8 porque este cara aqui identifica o prefixo. Então perceba o seguinte, ó. End com a máscara, que é essa aqui, o que sobra nesse cálculo maluco aqui? O que é o E? E lógico. É basicamente multiplicação. 0 vezes 0, 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. O cara tá louco, mas olha bem, só um pouquinho. 1 vezes 0 não é 0? E 1 vezes 1 não é 1? Quem é que mandou? Mandou este cara aqui. Ou seja, a interrogação. Bom, vamos remover esta parte aqui para a gente entender como é que funciona a questão do roteamento básico aqui. Então olha só, vamos pegar essa estrutura aqui. O end vai funcionar da seguinte forma: o destino é 10.0.0.2. End 255.0.0.0. O que acontece? 0 qualquer coisa, 0. 0 qualquer coisa, também. Aqui também. E aqui? O que é isso aqui em binário? O que é 255 em binário? Isso aqui é decimal. Em binário, 8 uns. Pô, se o end é o seguinte, 1 com qualquer coisa, o que é? Qualquer coisa. Então, tudo 1 com qualquer coisa, 10. Opa, para aí. O que resultou desse cálculo? Não resultou a rede onde eu estou ligado fisicamente? Portanto, agora eu sei o seguinte, que esse destino que eu queria alcançar está na mesma rede onde eu estou. Portanto, as formas de achar este host aqui vão ser outras.
Ou seja, eu vou fazer uma busca na minha rede diretamente conectada para achar esse cara. Bom, e o outro caso, que eu vou usar essa mesma lógica para definir um host em outra rede. Então imagine que lá no host 1, eu faça ping 11.0.0.5. Qual é o processo? O mesmo. End, que é o destino, né? Que eu quero alcançar, com 255.0.0.0. O que sobra daqui? 0 com qualquer coisa. Já vimos. É 0. 255 com qualquer coisa. O que sobra? 11. Opa. É a mesma rede? É a mesma rede do host 1? Não é. O que acontece aqui? Este host agora não vai tentar achar o destino na rede local onde ele está ligado. Ele vai encaminhar isso para o gateway. Quem é que configurou o gateway? De alguma forma, ou estaticamente, ou dinamicamente, este host aqui vai ter um gateway. Caso ele não tenha um gateway, o que vai acontecer? Se eu tentar fazer esse comando aqui, ou seja, tentar achar este endereço nessa rede, nesse host aqui, tentar achar este endereço, o que vai acontecer? Ele vai verificar, está na mesma rede? Não. Vai aparecer uma seguinte mensagem: destino, e eu não tenho gateway, né? Então, não tem como chegar. Destino inalcançável. É isso que vai aparecer. Então, entendo que a lógica de máscara de subrede tem a ver, basicamente, se o destino que eu estou alcançando está na minha rede ou está em outra. Se está na minha mesma rede, eu vou usar protocolos para achá-la diretamente conectada comigo. Se não estiver, eu vou ter que encaminhar isso para um gateway para poder encontrar essa rede. Claro que tem várias possibilidades aqui, que esse IP não exista, que esteja desligado, etc. Mas aí também nós vamos tratar de outra forma.